Paz do Senhor, povo de Deus. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no programa da missionária Eva Félix, Acordando com Deus. Este programa que tem edificado, que tem abençoado vidas, este programa que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Todos os dias podemos ouvir uma mensagem de Deus, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, através desse programa tão maravilhoso. E nesse dia, ela mais uma vez me fez esse convite. É sempre uma honra poder estar aqui no programa Acordando com Deus. Acordando com Deus, porque de madrugada você já pode ouvir, né, uma mensagem de Deus, porque às madrugadas ela já começa a postar, e graças a Deus por isso, né? É sempre uma honra, é sempre um privilégio participar desse programa Acordando com Deus. E pedir uma direção do Senhor, né? O que falar para esta multidão que ouve esse programa. Pedir ao Senhor um direcionamento. E o Senhor me deu, né? E eu quero falar de um assunto que nós temos estudado durante algumas semanas já, que é sobre as promessas de Deus, né? Na lição bíblica, né, que é o maior estudo que nós podemos ter, é a Escola Bíblica Dominical, como nosso pastor sempre fala, né? É um estudo profundo. A gente estuda mais até mesmo do que a ETAD, porque nós passamos 3 meses estudando um assunto, né? E a gente se aprofunda naquele assunto e a gente aprende muito, né? E neste mês nós estamos estudando sobre as promessas. Então vamos falar sobre as promessas de Deus, né? E eu vou falar exatamente sobre a lição 1, né? Essa lição foi o nosso pastor que nos deu essa lição e nos ministrou, né, no dia 6 de outubro. Eu aprendi muito, né? E estudando a lição, que é um estudo muito profundo, super recomendo você participe da EBD, viu? Participe, porque é a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, né? Graças a Deus, eu carrego comigo frutos de ensinamentos que eu tive na Escola Bíblica Dominical quando ainda era criança. Quando ainda criança, adolescente, meus pais sempre tiveram zelo, cuidado, sempre me levar para a Escola Bíblica Dominical, assim como meus irmãos. E eu aprendi muito mesmo. Então, super recomendo, participe da Escola Bíblica Dominical. E nesta lição que nós estudamos sobre esse assunto muito aprofundado, né? E para a vossa meditação, eu quero deixar aqui, que foi o nosso textuário da nossa lição, que está em Jeremias 1:12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A nossa verdade prática foi: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Deus. Então, irmãos, nessa lição foi abordado vários assuntos, né? Um deles falou, né, sobre um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Deus, ele fez essa promessa para nós lá em Isaías, no capítulo 5, do 6 ao 13. Mas eu quero destacar aqui o versículo 7, que diz assim: deixe o ímpio seu caminho. Versículo 7 de Isaías 55 diz: deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, nós sabemos que esse capítulo é um convite de Deus para Israel desfrutar das bênçãos, das promessas, né, que o Senhor tinha para Israel. E o versículo 11 de Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, esse versículo, ele aqui nos mostra o poder da palavra, o poder
poder da palavra de Deus. Essa palavra, ela sempre vai agir com propósito nas nossas vidas. Porque Deus, Ele zela pela sua palavra. E aqui diz que há um propósito, Deus age com propósito em nossas vidas. Quer para a nossa condenação, quer para a nossa redenção, né? E ele é zeloso para cumprir a sua palavra. E nessa verdade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas para as nossas vidas. Mas nós precisamos viver alguns passos, precisamos viver, cumprir com as nossas obrigações. Uma delas é preciso buscar ao Senhor. Né? No versículo 6 de Isaías 55, vai nos falar exatamente sobre isso. Buscai ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, nós temos a oportunidade de buscar o nosso Deus. Nós temos a oportunidade e o privilégio de, no momento que nós quisermos dobrar os nossos joelhos, nós podemos falar com Deus. Né? É claro que o nosso Deus, Ele nem sempre vai ouvir as nossas orações, mas Ele tem um propósito em tudo, em todas as coisas. Né? Se essa for a vontade do Senhor, o que nós estamos pedindo vai acontecer. Né? Se não for a vontade do Senhor, não vai acontecer. Né? Mas nós temos o privilégio de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque vai vir dias que nós não vamos ter esse privilégio, essa oportunidade maravilhosa. Então, amados irmãos, continuando aqui, é porque eu estou fazendo por partes, por conta do aplicativo, tá, irmãos? Me perdoe aí, mas é por conta disso. E continuando aqui, né, outra condição que nós temos para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida está relacionado ao arrependimento. É preciso nos arrependermos, porque aqui diz, né, no versículo 55 e o 8, né, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Né? E aqui diz no 7 que eu acabei de ler, que o homem, o ímpio, deixa o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Então, irmãos, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e deixar as nossas práticas. Precisamos deixar as nossas práticas pecaminosas. Precisamos nos fazer uma conversão. O arrependimento quer dizer uma conversão de 360 graus. É você ir a uma direção e você se arrepender e voltar. Então, irmãos, servir a Deus é preciso nos abstermos do pecado, é preciso nos abstermos das coisas que nos separam de Deus. E o que separa o homem de Deus é o pecado. Mas nós não, alguém que possa perguntar, mas não tem como viver sem pecado porque nós somos pecadores. Mas todos os dias nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos para não pecar contra Deus. Né? Ainda que viermos pecar, como diz, né, a palavra do Senhor, nós temos um advogado, mas nós temos que nos arrepender, nós temos que procurar nos abster do pecado, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. Essa lição é muito, muito maravilhosa, ela vai continuar falando sobre as promessas de Deus e seus fundamentos, ela vai continuar falando sobre os tipos e propósitos das promessas de Deus. E eu não vou me aprofundar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas depois a gente pode dar continuidade, né, nesse assunto que nos traz muito conhecimentos, né? Mas nós sabemos que Deus tem promessas para nós. Nós somos um povo que somos adotados, né? Porque a promessa era para o povo de Deus, Israel, mas o povo não acreditou, né? E nós, a igreja do Senhor, né? O Senhor veio para morrer e salvar as nossas vidas. Éramos destituídos da glória de Deus, mas o nosso Jesus morreu. E para isso, para que nós possamos viver as suas promessas, nós precisamos estar no lugar da bênção. Que nós venhamos ter
esse relacionamento íntimo com o nosso Deus e que nós venhamos viver os seus propósitos para que essas promessas se cumprem em nossas vidas. Amém? Bom final de semana a todos, boa sexta-feira a todos, que Deus nos guarde e nos proteja debaixo da sua graça e sua misericórdia. Fique com Deus. Um abraço à irmã Eva Félix, essa mulher que tem abençoado muitas vidas através do programa Acordando com Deus. E é sempre um privilégio estar aqui, anunciando e falando que Jesus é bom e que a sua maior promessa é nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem com Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém.